Oi, Nick, você prefere que o celular esteja ali ou aqui? Pode ser ali. Pode ser ali? Prefere regressivo. Beleza. Regressivo decrescente. Você quer 10? 0 a 0. Boa tarde a todos, meu nome é Henrique Michelini, eu estou aqui hoje para defender meu plano de candidatura para a vice-presidência do próximo semestre. Está aqui o meu contato, se vocês tiverem qualquer dúvida no fim da apresentação. Eu vou passar rapidamente pelo meu histórico, falar um pouco sobre a atual gestão e depois focar nos resultados que eu espero para o próximo semestre e o seguinte. Eu entrei na UFMG em 2016-2, eu logo entrei no processo seletivo do CJ. Eu fiz o trainee, eu fui alocado, só que eu fui cortado. Eu fiquei muito triste na época, mas pensando eu realmente entendi que eu não tinha dado o meu melhor. E não só isso, como eu valorizava muito o que a UCJ estava disposta a propor para os alunos da FACE. Por isso eu tentei de novo, em 2017 eu consegui passar no processo seletivo da UCJ. Não só isso, como eu tentei essa batida do núcleo social, e o núcleo social para mim foi muito bom como um primeiro contato com a estratégia da empresa. Mas não só isso, um entendimento maior de como funcionava cada uma das pessoas e qual o melhor curso para cada uma delas. Como consultor, eu executei 2 projetos que foram engavetados. Na verdade, o mercado financeiro ainda não foi entregue, porque o cliente não quis receber ainda. Muito pensando nisso, quando eu tentei a gerência de projetos e passei, eu tentei em cada um dos meus projetos ser o mais aplicável para a realidade dos meus clientes, que mesmo se o projeto não fosse viável de ser executado e engavetado, pelo menos foi por causas além da UCJ. Então é muito nessa ideologia que eu pleiteio hoje o cargo de vice-presidência. Começando aqui um pouco o relacionamento, análise da atual gestão, né? Pautando primeiramente no relacionamento com os stakeholders, começando falando sobre os parceiros. As nossas parcerias atualmente, elas funcionam em termos de contrato. Então, contratualmente, nossos parceiros vêm da horas de consultoria, capacitação, descontos em cursos, a questão de horas de coaching para a diretoria, para melhorar nossos processos internos, materiais, seja livros, seja cursos. E a UCJ basicamente tem que dar uma divulgação do que está acontecendo, processos seletivos, indicar membros para poder participar dessas empresas. E desde 2015 a gente está tendo um NPS 10 desses parceiros para com a gente. Só que talvez a gente não esteja aproveitando todas essas horas, todos esses direitos que estão levantados para poder melhor aproveitar isso. Então, seja orientação de projetos, seja capacitação interna. Isso é um ponto que tem que ser pensado melhor no próximo semestre. Em relação à FACE, desde que a gente institucionalizou, a gente sempre pensa em como vamos reverter esses 4% que a gente paga anualmente em benefícios para o CJ em termos realmente financeiros. Mas eu acho que o viés é muito mais uma questão de o que a gente realmente ganha em termos marginais, até no nosso dia a dia. Então, primeiro, essa nossa nova sala, que é prometida há muito tempo, ela realmente vai acontecer esse semestre. Isso é muito importante para a gente ver que já é um pequeno passo. A gente tem também, os professores eles têm um porquê orientar a gente em termos do dia a dia deles. Então, antes que era uma questão, eu tenho uma boa afinidade com o professor de X, ele vai me ajudar porque ele gosta de mim. Hoje em dia ele tem um estímulo de, se eu ajudar o CJ, eu recebo coisas em troca na instituição. Não só isso, como uma facilidade da integralização dos créditos, que antigamente era muito ruim e essas conversas hoje estão otimizando todo esse processo. Sobre o MED, eu acredito que a gente está cada vez num processo mais de humildade em relação à rede. Então, nesse tempo na empresa eu percebo que hoje em dia a gente sabe ver nossas dificuldades, a gente sabe entender que outras pessoas são melhores que a gente em certos pontos e a gente busca isso. Não só isso, como a gente busca muito melhorar os outros. Antes da UCJ, a marca que aparece para os nossos clientes é de empresas júnior. Então, se outras empresas júniores não estão conduzindo da maneira como o CJ conduz as negociações e os mercados, a gente acaba perdendo um pouco desse mercado por causa disso. Então, a gente tem que ter essa proatividade de ajudar os outros e entender também que a gente pode sim ser ajudado. Em termos de 100% CJ, a gente tem sim uma planilha, a gente tem mapeado 100% CJs, mas na nossa demanda a gente vai muito mais por afinidade. Então eu conheço alguém bom em finanças e vou trazer ele para o meu projeto de finanças. Ou então eu vou falar para o meu amigo que está em finanças para chamar ele. Não necessariamente a gente chama pelo expertise das pessoas, e sim, eu conheço tal pessoa e isso vai facilitar essa orientação. No relacionamento com o conselho, eu acredito que transparência seja a coisa principal. Seja de passar para os conselheiros o que acontece na empresa, ou de repassar para os diretores e para a empresa, através das atas, por exemplo, de conselharia, o que está realmente acontecendo nessas interações, para todo mundo ter o conhecimento de fato de como funciona essa relação.
Sobre o núcleo social, como ex-coordenador do núcleo social, eu acredito que o maior dos gargalos hoje é a gestão de conhecimento. Então, o vice-presidente está atuando diretamente com os coordenadores, mas eu acho que tem que ser muito mais um viés de audição dos resultados e de balizamento da qualidade estratégica realmente dos projetos. Então, você acha que a gente deveria executar esse ou tal projeto, dado sua vivência, tem que ser muito mais uma questão catalogada na gestão de 2016-2, eles fizeram isso. E a vice-presidência seja uma coisa muito mais estratégica do que operacional no núcleo social. Sobre a questão da gestão da estratégia, eu optei por rodar um questionário da Bencompre com os diretores atuais para entender um pouco mais sobre o desempenho organizacional e decisório. Isso eu posso explicar um pouco mais para frente. Mas os resultados ponderados dos desvios padrões foi que a organização é um sério obstáculo para as decisões e você precisa repensar todo o processo decisório da empresa. Logicamente, são frases de efeito, mas que mostram realmente gargalos dentro da nossa decisão, desde os nossos processos internos que a gente julga ser tão bons. Eu gostaria de relatar que as notas mais baixas foram como as informações chegam aos tomadores de decisão, a velocidade que eles tomam essas decisões, e o que mais variou entre os diretores foi se a gente coloca as melhores pessoas para tomar as decisões e a efetividade de cada uma das nossas tomadas. A gente precisa melhorar a maneira como tudo acontece, como as decisões são tomadas e o caminho até essa decisão ser tomada. Porque a gente tem que concluir o nosso objetivo da melhor forma e gastar os menores recursos possíveis. Esses objetivos são totalmente explícitos no nosso mapa, na nossa visão, na nossa missão, nos nossos princípios. É pautado neles que eu vou falar os focos de atuação que eu pretendo ter na minha gestão. Então, falando de coisas pontuais, a gente pode conversar um pouco mais depois, mas em aprendizado e crescimento, eu acho que a gente precisa coletar a satisfação dos acompanhamentos. Então, eu acho que igual a gente está coletando simulados como GRCs, eu acho que precisa acontecer isso com o acompanhamento de membros. Não adianta a gente acompanhar todo mundo se muitos estão insatisfeitos com isso. A gerência também é importante, pensar em um jeito de acompanhar eles, pensando que a gente trata muito a desmotivação como uma coisa inerente dos cargos hoje, mas talvez tenham planos palpáveis para você tomar em cima disso. Não só isso, como uma oferta de cursos para esse pessoal, que hoje em dia é uma coisa muito mais por demanda individual do que direcionada aos PDIs. A questão das orientações, eu acho que é passível de testar, uma questão de, ao final de todo fechamento de projeto, da presidência, sentar com a diretoria de projetos para ver se a gente já tem alguma iminência de orientação nesses projetos. A presidência por conhecer esses stakeholders e projetos por conhecer realmente o que foi negociado, qual que é o escopo desse projeto em específico. Sobre os processos internos, eu acho que a gente precisa capacitar os GNs, então é realmente aquele time de vendas que a gente vem falando recorrentemente aqui no CJ. Acho que a gente sabe negociar, a gente sabe planejar muito bem, mas falta aquela malícia de negociação, aquela malícia de vendas, que isso só por cursos ou por orientações dos nossos centros CJs que a gente consegue adquirir isso na nossa maturidade que a gente tem hoje. A estruturação da prospecção ativa, esse é um ponto que eu gostaria de conversar mais para frente com vocês, se tiverem alguma dúvida, mas pensando que recorrentemente nos relatórios de gestão, na chegada a gente fala que a gente não tem tanta atuação sobre esse indicador, porque a gente realmente não tem tanta causalidade no que o marketing executa e como esses clientes chegam ou não. Então acho que seria uma boa plataforma que dê envergadura de trazer esses clientes chegarem ao CJ, né? Sobre as questões dos gargalos decisórios, realmente os insumos para poder reverter todos os resultados da pesquisa que eu trouxe para vocês, pautado no questionário da Bencompre. Clientes e stakeholders. Eu acho que realmente processualizar o acompanhamento de projetos, que ele aconteceu muito bem e depois ele foi meio que perdido dada a rotina dos gerentes, e eu acho que é muito em cima de, se você está acompanhando, você consegue gerenciar os riscos, você consegue ter conhecimento do que está acontecendo na empresa, e não só isso, como um ponto muito bacana o diretor ele consegue incentivar o gerente a buscar uma fidelização desse cliente. Então, você já pensou como a gente pode reter ele? Esses pequenos estímulos eles são muito bons para o gerente de projetos entender, e o diretor está a parte de toda a situação. Não só essa reunião de gerência é um momento super estratégico da empresa, e eu acho que não é o tom da reunião, mas sim os outputs dela. Acho que a gente pode, muito bem, se um projeto está com rentabilidade baixa, traçar plano de ação para isso ser revertido. Não só isso, como o clima desse projeto está baixo, é só essa fase, não. Tem coisas que o gerente pode atuar, mais inclusive do que o gerente de recursos humanos no dia a dia para melhorar esse clima. A rotina dos diretores é uma coisa mais a ser estudada realmente, seja uma divisão de carteira entre os diretores, seja exclusivamente você fazer uma agenda para eles de, não, tal dia você faz isso de tal horário. É uma coisa a ser estudada, não é uma coisa a se impor, e é muito delicado se tratar isso assim de forma anterior. No financeiro, eu acho que a gente tem que pensar na sustentabilidade financeira. O indicador foi criado justamente para a reforma da nossa sala, então é bom que a gente agora, reformando essa sala, a gente pode pensar se realmente 2 semestres é interessante, e os gastos que a gente pondera desse indicador, eles realmente seriam executados se a gente não vendesse esse projeto? E na questão do planejamento financeiro, eu acho que, conversando com a DMFIN, a gente tem muitas ferramentas
em planejamentos financeiros que não são utilizados. Nosso planejamento ele é muito simples metodologicamente. A gente pode estudar um pouco mais para trazer para isso. No desenvolvimento de membros a gente não tem indicadores, então eu optei muito mais por trazer uma frase para vocês que eu acho que faz muito sentido no CJ. Então, eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, eu termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Eu acho que isso representa muito bem o CJ. A gente busca vencer o tempo todo, a gente é obstinado por resultados, mas mais do que isso, a gente pensa sempre no desenvolvimento colaborativo e nessa união. Então, a minha intenção como vice-presidente seria fazer com que todos vocês continuassem desenvolvendo pessoalmente, continuassem desenvolvendo o CJ, que esse eu acho que é o maior intuito de todos vocês aqui dentro. Mas, realmente, se você se desenvolve... Obrigado. O Henrique utilizou todo o tempo de apresentação, então vão ser 30 minutos de pergunta. Agora a gente passa para as perguntas do conselho, então 30 segundos para ler e 2 minutos para responder, ok? Eu vou marcar aqui os 2 minutos. Não está dando para ver do seu celular. Mas enfim, podemos começar, gente? Bom, eu acho que nosso planejamento estratégico ele foi totalmente focado nessa questão da aplicabilidade. Vou pontuar primeiro a questão da diretoria de projetos, depois eu amplio um pouco mais para a empresa. Então, a personalização dos nossos projetos para a empresa, eu acredito que tudo que ocorreu realmente executado esse semestre foi muito focado nisso. Então, os projetos foram negociados, eles têm a rotina de implementação, na criação dos indicadores com o gerente de projetos e com os consultores. A gente sempre ponderou, esse projeto ele é igualzinho o que está rodando do nosso lado, mas será que os insumos e os outputs deles realmente são a mesma coisa? Então, necessariamente na nossa rotina a gente está ponderando muito essa questão da aplicabilidade e da transformação da realidade dos nossos clientes. Acho que o entrave é muito do legado que a gente tem dos últimos semestres. Então, a coleta de indicadores, projetos realmente implementados, os que terminaram em outra gestão e outro planejamento estratégico. Então, acho que a gente vai colher esses frutos. Necessariamente o planejamento estratégico ele vem acontecendo nesse longo prazo de 3 anos para uma empresa júnior. No que tange a nossas ações hoje, eu acho que sim, a gente está focando nessa aplicabilidade, nessa transformação, isso focado em projetos, mas todas as células vão dando realmente o suporte necessário para que isso aconteça. No dia a dia é um pouco mais difícil de entender do que de projetos, mas eu acredito que a mentalidade está coerente. Então agora é esperar realmente que o planejamento se consolide e que os insumos feitos hoje venham a ser coletados no que vai acontecer para frente. Porque hoje, quando a gente não está aplicando realmente, é por causa de ações que foram tomadas no passado. Segunda pergunta do conselho. Ok. Primeiro, a relação entre os indicadores, realmente a gente vê aqui, primeiro, parte do nosso funil de vendas, impactando realmente no IC de horas vendidas, então a gente vende projeto para colocar nossos membros. E ali embaixo, como que as outras células enxergam isso. Eu acho que nas outras explicações vai ficar um pouco mais claro meu ponto. Então, como isso afetou o resultado da empresa no final de 2017, primeiro semestre de 2018. Então a gente tem uma relação de tender a mudar, inclusive na troca desses semestres, um pouco da metrificação da nossa eficiência com a nossa conversão. Porque talvez a gente não consiga ter uma envergadura de ação em cada um desses indicadores tanto quanto a gente teria em outros. A questão do IC de horas vendidas, eu acredito que é muito em função dessa questão de chegada. Quando a gente traz o clima, é muito uma questão processual vai chegando no final do semestre, no final da gestão, a pessoa tende a diminuir o clima. Então, para juntar essas questões, realmente o ponto de como isso afetou nossos resultados, eu acredito que a gente tenderia a tentar fechar mais projetos. Dado a nossa
eficiência paralisada, nossa conversão também, tanto que virou uma iniciativa de negociação da sala de projetos, acredito que a gente possa atuar muito na chegada, porque igual eu disse recorrentemente, a gente disse que a gente não tem atuação na chegada de clientes. A gente aumenta essa atuação, mantendo o nosso percentual de conversão e de eficiência, a gente consegue fechar mais projetos aumentando esse C. Então esse clima não necessariamente está atrelado à desalocação, até porque aqui no final a gente tem um clima baixo e um IC relativamente alto, então é realmente de estudar como que se a gente consegue entender realmente o porquê desses climas, justamente naquela questão do feedback, do acompanhamento, se o gerente de recursos humanos consegue entender se a desmotivação é num portfólio de marketing, se a desmotivação está desalocada, ou seja, porque foi mal na prova da faculdade, entende? Então, o preço da hora ele mantém constante justamente pensando nessa questão do fechamento de projetos. A gente está sempre seguindo a mesma linha, a gente não inova em como a Demifin fala com projetos, de como ele deve precificar, nem como projetos precificam, porque nossa intenção no dia a dia é muito baixa, a gente precisa pesquisar. Terceira pergunta do conselho. Ok. Sobre essa questão de cultura de resultados, eu acho que essa sim, junto com observação de resultados, tem interpretações diversas. Cultura de resultado é realmente você entregar a transformação para o cliente e realmente o que funciona para ele. Como gerente de projetos, eu gerenciei projetos no finalzinho em dezembro, finalzinho de novembro e esse ano. E nada mudou na minha rotina, nada mudou em como a gente executa os projetos. Mas a mentalidade do pessoal que está executando, dos consultores, e nossa mesmo cara, se for preciso, a gente vai fazer isso, não está no escopo, mas a gente vai dar o nosso melhor para entregar isso. Então esse resultado ele é muito mais fora o que a UCJ tem a proporcionar e muito mais do que o cliente necessariamente precisa. Por exemplo, se for necessário atrasar um projeto hoje, a gente vê muita gente atrasando. Se for necessário a gente gastar mais do que deveria, a gente faz isso. E acho que é um processo realmente de adaptar. É um grande baque a gente mudar a nossa mentalidade de focar no cliente e a gente acaba perdendo um pouco de... primeiro a gente está no CJ, depois a gente resolve o problema dos clientes. Então acho que nesse processo a cultura de resultados ela hoje está num patamar melhor do que foi mês passado e a gente está cada vez melhorando em cima disso. Os impactos da presidência é realmente como não só um exemplo, mas como um suporte para o resto da diretoria. Quem trabalha com os consultores são os gerentes, quem trabalha com os gerentes os diretores é a presidência que organiza. Então se você consegue passar realmente os estímulos necessários e um gerenciamento da estratégia para esse diretor, não só entender o que ele faz, mas sentir vontade de fazer com que isso seja executado, com certeza ele vai conseguir passar isso para os seus gerentes e assim para os diretores, para os consultores, perdão. Não só isso, a gente tem alguns estímulos. Então, a maneira como a gente conduz uma reunião de membros, focado e trazendo discussões mais estratégicas, seja o próprio gestão à vista no que a gente coloca, seja criando coisas como o Plano Energia, seja colocando uma gestão à vista dos indicadores para a galera se realmente se engajar em função disso. Acho que o que eu penso em fazer nessa questão da cultura é realmente continuar um processo e entender, gargalo por gargalo, como a gente consegue atuar no gerenciamento da diretoria, por assim dizer, de forma mais... Agora a gente parte para as perguntas da diretoria. Primeira pergunta da diretoria. Olha, estar presente na rotina dos demais diretores não é uma coisa, uma resposta direta. Pode ser a presença no dia a dia, então você está sentado do lado, tirar qualquer dúvida, ou realmente de auditar diariamente os resultados, de auditar os resultados como um todo. Então essa presença, eu acredito que ela pode ser muito mais, vou colocar informal porque me foge uma palavra, mas de qualquer problema, por mais mínimo e genérico que ele possa ser, você está ali para realmente ajudar essa pessoa. Se uma falta de alinhamento está acontecendo, você não pensa em um plano de ação, você realmente junta essas pessoas e faz com que esse alinhamento aconteça. Então acho que o ponto de proximidade, acredito que essa mais, vamos colocar assim, física e pessoal, acho que falta um pouco na presidência atual.
No acompanhamento nos últimos pés, eu acho que, focando realmente na presidência, eu acho que a gente tinha uma noção muito mais de cobrança no semestre, vamos falar assim, no semestre passado, então era realmente, você conseguiu fazer isso? Não, tá, vamos fazer isso aqui. Mas de sentar e falar assim, tá, vamos fazer isso agora porque você tem que fazer isso. Vamos trazer um pouco para trás, era realmente essa questão de presença. Então, qualquer coisa que você precisasse, o presidente ele estava ali, você recorria a ele, qualquer que seja a dúvida que aparecesse, e ele conseguia fazer essa articulação. Um pouco mais antes era uma coisa mais direta, então você sabia que o presidente estaria para você qualquer ocasião que você precisasse, você recorria quando necessário, mas não necessariamente no dia a dia, enfático, você correria atrás disso. Então, a maior barração, vou colocar assim, excelência da presidência nesse acompanhamento, eu acho que o foco está todo mundo alinhado no melhor para o OCJ. Essa rotina e essa ineficiência, eu acho que é muito do tato que essa pessoa tem e ser suporte para essa diretoria. Então, a maneira como você trata o diretor administrativo financeiro é totalmente diferente de como você trata o recursos humanos. Então, você pode ser esse cara que cobra o recursos humanos da mesma maneira que você é o cara que, se o marketing precisar, ele vai atrás de você. Eu acho que não é ineficiência, mas é um processo de adaptação a cada uma dessas realidades. Porque a gente é sim eficiente, mas talvez a gente não seja eficaz nesse acompanhamento. Segunda pergunta da diretoria. O que eu compreendo sobre o sistema médio é realmente a maneira como quem vai se ajudar e reportar a quem. Então a gente tem esse contato direto com o núcleo tem um contato direto com a federação com a confederação. Então hoje, como antes a gente se tratava muito com a FEGENG hoje ela vai dar esse suporte muito mais ao ABH Júnior, e a gente tratando diretamente a isso. Então, se a gente for ajudar alguém, é muito mais fácil a gente ter essas relações e essa política, por assim dizer, com o núcleo. Não obstante, a gente continua trabalhando com a FEGENG, seja colocando pessoas em cargo, seja participando de projetos, apresentando cases como um todo. Os novos procedimentos legais, eu não vou saber informar isso para vocês, mas eu acredito que falando um pouco mais sobre esse sistema, acho que é aquela via de mão dupla que eu falei para vocês. O MEG é a nossa praça, então a gente tem que se resguardar de, se o movimento não estiver acontecendo direito, a gente não acontece direito. E muito mais uma solidariedade da rede de, vamos lá, tornar o Brasil um lugar melhor, em pontos de, se eu ajudo ele vai acabar me ajudando, e a gente tem muito a aprender com o movimento. Acho que nesses pontos, assim, falta no dia a dia coisas mais práticas da gente atuar. E acho que com essa proximidade maior de auxílio do núcleo, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais efetiva. Terceira pergunta da diretoria. Finalizado. Bom, vou começar falando desse segundo ponto, se a gente consegue atrelar mais ao planejamento ou à execução. Eu acho que são casos e casos. Então, no planejamento, hoje a gente não tem o conhecimento geral de... a gente sempre coloca, assim, sei lá, uma semana para realizar os 4Ps. A gente faz isso recorrentemente, porque isso é recorrentemente feito e acontece de dar certo, mas talvez esses 5 dias não sejam necessários, eu esteja atrasando e compensando em outra etapa. Ou eu esteja acabando isso muito rápido e compensando em outra etapa. Tanto que uma das ideias da sala de projetos agora é entender realmente o que está sendo executado em cada um desses planejamentos. Acho que esse planejamento é muito mais de uma base histórica e falta do dia a dia, da ponte desse diretor de projetos, entender o que está sendo feito falho e repassar para os gerentes de negócios. Enquanto partir na execução, eu acho que muito volta nessa questão do acompanhamento, então talvez o gerente ele não tenha conhecimento de uma coisa que acaba fugindo do seu controle, que o gerente, o diretor em 5 minutos poderia ter auxiliado ele para poder reverter essa situação.
Então, acho que são casos e casos de projetos que, o gerente ele teve todo o acompanhamento, ele recorreu e fez tudo que deveria ser feito, mas o planejamento não era tão assertivo quanto deveria ter sido. Da mesma maneira como pode ter havido negligência na execução desses projetos. Eu acho que o foco no cliente e o planejamento com o escopo fechado, eles não são realmente autônomos, porque o foco no cliente ele vai depender de como você está executando isso. Talvez no nosso planejamento a gente não consiga fazer isso. Eu acredito que é muito mais efetivo o sistema de soluções para ter esse foco no cliente do que o planejamento com o escopo fechado. Porque a gente consegue otimizar realmente qual que é a causa raiz da dor desse cliente. Não só isso, como se ele não tem a capacidade de pagar como um todo, a gente vai quebrando isso em projetos menores. Mas eu acho que não é o mais efetivo, mas não são autônomos de fato. Bom, finalizadas as perguntas de conselho de diretoria, agora a gente passa para as perguntas da empresa. Quem tem pergunta? Pode abaixar a mão a partir da fileira do flat. Pode abaixar, Matheusinho. Pode abaixar, Rafael Isadora. Show. Mário. Então, para a sua apresentação, eu vou falar um pouco, minha pergunta é um pouco mais direcionada para a questão do movimento Empresa Júnior. Eu queria que você me explicasse qual que foi a transição que ocorreu no movimento Empresa Júnior. Como é que a gente saiu do modelo de excelência em gestão e passou para o modelo atual, que é o modelo de especialização, o que mudou a partir dali em questão de foco? Qual foi o reflexo disso nas outras empresas juniores e qual foi o reflexo disso na CJ? E você acha que tem alguma coisa que precisa ser feita? Como que eu entendo que isso funcionava? O movimento buscava realmente criar empresas robustas e conscientes do que elas estão fazendo em termos de gestão interna, para depois, em um segundo momento, que seria esse outro planejamento, executar mais e melhores projetos. Na UCJ, eu acho que a gente se construiu muito bem. E a gente, já na época, fazia muitos e ótimos projetos. Se a gente comparar as outras empresas, eu acho que é muito um foco específico e uma memória, vamos colocar curta, que o próprio movimento Empresa Júnior tem. Então, se a gente tinha uma questão de vamos criar empresas robustas para depois focar em mais e melhores projetos, no momento que houve essa transação, talvez algumas empresas, por serem novas ou por terem se perdido nesse meio tempo, não tenham tido essa transição. Então, mais e melhores projetos hoje acontecem muito bem. Mas quando a gente vê muita empresa, vou colocar assim, tendo um salto muito grande, mas totalmente deixando de lado a gestão interna. Isso a UCJ não faz, mas da mesma maneira que eu acho que a gente não pegou tão bem a transição de mais e melhores projetos. A gente foca muito nesses melhores projetos, a gente não adota tanto mais justamente por uma questão de gestão interna. A gente traz a gestão interna como nossa base e tudo vem pleiteando em volta. Então, quando a gente, vou colocar assim, manda muito bem na nossa execução, a gente consegue pegar mais projetos melhores. Mas em termos de baixa, vamos colocar assim, de sazonalidade do CJ mesmo, a gente acaba pegando menos projetos, mas nossa gestão interna continua robusta. Tempo finalizado. Iago. Você está contando o tempo total? Eu estou contando. Iago. Candidato, uma das principais mudanças do novo PR foi a introdução do funil de notificação. Eu queria, por favor, que você explicasse como funciona esse funil e quais são os indicadores que ele compõe. Certo. A gente aparece um projeto e aí a gente tem que metrificar esse projeto. Então, projetos metrificados, se a gente consegue realmente metrificar os projetos que estão chegando. Uma vez que a gente tem isso, a gente tem que coletar essas metrificações para ver se a gente está realmente acontecendo. Então, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas os projetos que as coletas executadas realmente foram feitas. Porque não adianta lá a gente metrificar e não conseguir coletar essas realizações. Não só isso, como mais para frente a gente tem que ter projetos que essas metas foram batidas, porque a gente tem que entender que nesse marketing queria aumentar a chegada desses clientes, se não aumentou, então nosso projeto não foi necessariamente o melhor para a realidade desse cliente. Não só isso, como Onde que a implementação entra no funil? implementação, Do projeto? certo. Projetos implementados é uma das questões. Então, eu acredito que é muito do que a gente foi feito foi realmente executado. Então, esse projeto, ele seguiu os passo a passo que a gente colocou, de realmente acontecer, ele foi tirado do papel e ele executou. Então, é muito um
passo atrás de o que a gente faz, o que a gente espera o resultado acontecer e se ele realmente está acontecendo. Você sabe me dizer aonde ele entra no funil? Projetos implementados? Não estou lembrando agora. Qualquer coisa na próxima pergunta. Nós. Candidato, qual você acredita ser a relação dos insumos obtidos na pesquisa da Bain Company sobre as melhores pessoas para tomar as decisões com as 4 últimas eleições do OCJ? Eu acho que é muito uma questão de percepção e alinhamento. Quando a gente faz uma pesquisa com a diretoria e a diretoria diz que as pessoas envolvidas talvez não sejam as melhores, a gente está tratando não só da diretoria, mas também das gerências. Eu acho que é uma questão de alinhamento e confiança. Então, se eu acho que meu gerente de marketing ele não deveria estar ali, é porque eu não estou alinhado com o meu gerente de marketing, meu diretor de marketing, que ele escolheu essa pessoa. Quando a gente traz a questão da diretoria, a gente trata de voto aqui na empresa. Então, talvez a gente não esteja selecionando, se for de fato, nós esteja selecionando as pessoas alinhadas à nossa cultura. O que você acha sobre isso? O quê? A gente não está selecionando as pessoas para a diretoria. Certo. E aí, outro ponto dessa opinião é realmente que as pessoas não estão se dando bem na diretoria e elas enxergam na pessoa ao lado que talvez ela não deveria estar ali. Eu acho que isso é um problema de dia a dia, de alinhamento na estrutura e no processo. Então, mas aconteceu um fato nas últimas 4 eleições que eu tenho conhecimento que eu acredito que tenha contribuído para isso. Você sabe o que aconteceu? Não. Tá, tem quanto tempo também? 1 minuto e 7, faltam 20 segundos. Riba? Candidato, parabéns pela apresentação. Uma polêmica encontrada hoje é sobre a orientação de projetos. Eu quero que você comente como que ela ocorreu esse semestre, se na sua opinião, como ela deveria ocorrer e o que você propõe para que ela ocorra então dessa maneira diferente. Certo. Orientações de projetos? As orientações aconteceram em um mês em específico apenas. E igual eu falei, muito no Sempre CJs, não é questão da nossa oferta. A gente tem uma planilha muito boa de orientações com professores, CJs, parceiros, a serem traçados, mas a gente traça por necessidade, por afinidade, não necessariamente pelo escopo do projeto. Então, como não é rotineiro, aconteceu apenas um mês esse semestre, eu não tenho naturalmente a cabeça de pensar quem pode orientar esse projeto. Acho que é muito mais a maneira como, no dia a dia, em termos práticos, a pessoa vai conseguir ter essa noção de, tipo, o cara de 2015 poderia me ajudar muito, ou então o professor X me ajudaria muito. Então, igual eu coloquei no meu propósito, eu acho que um alinhamento pré-projeto da presidência com o diretor de projetos, poder até ser o gerente de negócios, de um alinhamento de expectativas, de a presidência tem conhecimento de todos os stakeholders e o que eles podem adicionar no dia a dia desse projeto, de passar para o gerente ou para o diretor entender o que é esse projeto de fato, porque nem todo projeto é orientado de fato. Não adianta nada trazer um professor com um projeto de marketing que seria simplesmente um alinhamento do mercado em específico e não teria esse conhecimento. Então de realmente sentar e ver, faz sentido orientar? Se sim, quem? Porque eu só conheço 3 pessoas de financeiro e a UCJ em si tem 25 anos de pessoas que têm esse conhecimento. Lécio. E parabéns pela apresentação. Candidato, participando dos principais eventos do MED desse ano, é perceptível um direcionamento das instâncias para 2 macro-objetivos, foco no cliente e inovação. Ao olharmos para o novo PE, é perceptível a construção de indicadores que nos guiam para o objetivo de foco no cliente, o que por conseguinte gerou uma cultura forte dentro da empresa. Contudo, quando olhamos para o objetivo de inovação, não é perceptível uma cultura forte, tampouco um direcionamento estratégico. Dado esse pressuposto, discorra. O atual PE da UCJ estimula a inovação? Se não, como podemos contornar isso? Certo. Eu interpreto inovação como uma coisa muito subjetiva. Meu ponto nessa questão é que eu acredito hoje que a gente busca esse direcionamento. Então, nossas iniciativas da diretoria, elas pleiteiam muito disso. Então, pra gente, por exemplo, a questão das startups, tem gente fazendo o que a gente faz hoje por R$80 por mês. Justamente a iniciativa de inteligência que o marketing está fazendo é para realmente fazer essa leitura para depois ver, uma vez que a gente conhece nossas falhas, realmente, acho que a gente pode atuar em cima disso. Mudar o processo de negociação, criar uma implementação querendo ou não, uma inovação dentro do CJ. Então essas duas iniciativas. Mas você não acha que só limita a diretoria? Tem iniciativa da gerência, tem iniciativa do consultor? Certo. Inovação para mim, vou repetir, é uma coisa muito intangível. Então acho que vem muito mais um estudo de cima para saber como que a gente consegue colocar isso no dia a dia e aí a gente realmente processualiza isso. A gente é totalmente aberto a ideias. A diretoria é muito aberta a o
que fazer e como fazer de diferente. Acho que o pessoal, por exemplo, os consultores não tem tanto conhecimento que a gente executa para falar algo a mais para a gente executar. E quando eles trazem, a diretoria totalmente acata. A gerência está muito atrelada à iniciativa da diretoria, ajudando essa diretoria a executar esse passo a passo. Então eu acho que a gente está estruturando toda a base para depois falar, tá, agora que a gente tem conhecimento de tudo, como que a gente inova? Henrique, parabéns pela apresentação. Voltando à pergunta do conselho sobre cultura e mindset, eu gostei da forma que você enxergou o papel da mentalidade e não de processos nessa busca por resultados e foco no cliente. E aí, de forma paralela, eu queria que você me dissesse, no que diz respeito à prospecção ativa, como, enquanto novo presidente, você ajudaria uma possível implementação desse novo processo, no que tange ao seu papel, que está mais voltado nessa parte de cultura, mentalidade e mindset? Certo. Eu acredito que eu coloco justamente como estudo e um alinhamento de como isso acontecer. Porque eu acho que não adianta a presidência sentar com o diretor de marketing e pensar num baita modelo de prospecção ativa se não for alinhado com o GRC, que seria quem ia executar na minha ideia de metodologia. A gente pode pensar disso depois. Então é realmente de sentar e conversar com todo mundo, de entender todas as partes, entender qual o melhor resultado para os envolvidos. Para no momento que a gente torne isso um processo, ele seja um processo realmente alinhado à nossa cultura. Como comunicar esse valor para a empresa? Não é só o GRC, o diretor que tem. A empresa tem que comprar ideia. Como comunicar esse valor para a empresa? Uma vez que a gente tem esse processo padronizado e que ambas as partes estão satisfeitas com isso, a gente consegue trazer isso para a realidade. Então, seja numa reunião de membros, seja numa gestão à vista, que a gente traz realmente o que foi coletado disso, a importância disso, como era antes, o que mudou, a gente começa a trazer nos passos a passo o que está acontecendo. Acho que não adianta nada a gente fazer um grande encontro, uma grande capacitação de opiniões, sendo que quem vai executar, a empresa esteja alinhada, mas a execução não seja tão alinhada. Então a gente planeja muito bem, a gente tem um gap de execução, mas transmitir essa execução e gerar valor, acho que são termos muito mais pontuais do dia a dia. Eu agora, Rick. Eu vou falar um pouco da institucionalização, né? A institucionalização foi algo muito difícil para a empresa, a gente demorou muito tempo para ter esse alinhamento com a faculdade como um todo. E, percebendo um pouco na sua proposta e na sua apresentação hoje, eu vi que 2 dos 3 pontos que você citou como decorrentes da institucionalização não são decorrentes da institucionalização. E aí, isso me fez questionar realmente seu entendimento quanto à institucionalização da empresa. Então, eu quero entender quais são os benefícios da institucionalização da empresa. E aí, tu cita também o pagamento dos impostos, né, da taxa, né, de 2% para a FAS, 2% para a UFMG. Isso já foi pago? Como isso vai ser pago? Certo. Os pontos que eu quis trazer sobre a institucionalização são muito mais focados em consequências. Então, por exemplo, a nossa mudança de sala e a questão dos créditos, acho que vem muito da boa política de agora a gente está institucionalizado. A gente ganha muito tendo um professor assinando por a gente ganha muito dos professores agora terem um porquê institucional de ajudar a gente. Mas agora a gente fazendo parte realmente da face, a gente ganha muito, a gente é muito mais bem visto em relação a isso. Quanto mais professores venham a ser professores orientadores da gente, melhor vai ser a nossa mensagem na instituição. Então mais professores vão promover a gente para processos seletivos e tudo mais. Qual que era a sua segunda pergunta? Da questão do pagamento. Eu não tenho conhecimento disso. O que eu li do contrato da institucionalização, o que eu consegui ver mais como benefício em cima disso seria realmente os professores para estar assinando a gente, esses benefícios em volta da gente ter essas relações. E aí eu vou voltar então para a primeira parte, beleza, a questão tanto horas quanto sala foram questões políticas, mas não foram questões políticas por causa da institucionalização, foi porque eu e o Guilherme tivemos boas práticas e entendemos que nós somos presidentes. Então primeiro, por que isso nunca aconteceu de maneira efetiva? E segundo, quais são os benefícios da institucionalização? Entendi. Essa questão da proatividade, eu não sei por que isso nunca foi realizado, mas eu acredito que de muita ajuda também essa questão da gente fazer parte agora da empresa. Os benefícios realmente, eu não vou saber te falar agora, eu consigo pensar muito mais nas consequências que eu atribuo pela boa politicagem. Luiz. Primeiro, parabéns pela sua apresentação. A minha pergunta é mais voltada para a parte dos nossos resultados. E eu queria te perguntar primeiro como que você vê a relação hoje entre o nosso PF e o nosso preço da hora, meta. Certo.
eu acho que o planejamento, nosso preço da hora, ele primeiro é estruturado, e depois a gente faz o nosso planejamento financeiro. Pelo que eu entendi conversando com o administrativo financeiro, a gente planeja o tanto que a gente tem capacidade de recolher nossa receita, o tanto que a gente vai executar de gastos. Então essa hora ela entra muito numa base histórica de a gente provavelmente vai ter uma receita de X. Sua pergunta, desculpa. Tá, e aí tipo assim, você acha que hoje, como a gente pensa o preço da hora pra gente vender os nossos projetos, faz sentido? Cara, o cálculo em específico do preço da hora eu não tenho conhecimento. Sobre ser o preço da hora e como a gente manuseia ele, acho que faz sentido. E eu acho que a UCJ não tem conhecimento de precificação suficiente para abordar outro lado. Então, faz sentido, não necessariamente é o melhor jeito de se precificar. Então, nas negociações que eu cheguei a participar, eu não tinha o conhecimento de, se a gente vai trabalhar com 13,50, por que a gente está trabalhando com 13,50? E eu acho que a gente trabalha com 12 e 13, 12 e 15, 13,50, porque historicamente a gente faz isso. E acho que tem muito mais uma análise de propensão a pagar do cliente, não em função de esse cliente paga X, esse cliente paga isso, mas os insumos de inteligência que o marketing está fazendo, de o mercado cobra isso. Então a gente para de cobrar 12,25 numa hora e começa a cobrar 10%, 20% do que um professor ou que o mercado faz. E a gente começa, a gente pensa em hora, então, quanto foi o projeto? Foi R$12 a hora. Não, o projeto necessariamente ele é 6 mil e tanto para o cliente. Então, se a gente tem esse foco no cliente, como que a gente parta? Ivan. E paralelo da apresentação, a gente vem desde 2015 e o resultado da UCJ em queda. O resultado de quê? Desculpa. Oi? O resultado de quê? O resultado da UCJ está em queda. Hoje a gente não está mais entre as 5 maiores do Brasil. Esse ano, de forma escalonada, a gente está não é nem a maior da UFMG. Que não necessariamente é só por causa do nosso resultado, mas aumenta os outros resultados das outras notas, que é uma coisa muito boa, mas o nosso está em queda. Como é que você analisa essa situação?